Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do Faceres Notícias. Hoje damos continuidade à série de entrevistas com os secretários municipais de São José do Rio Preto e hoje recebo a secretária de Educação, Fabiana Zanqueta de Azevedo. Fabiana, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês e falar com o público da Faceres. Fabiana, a gente vai começar falando sobre a relação entre saúde e educação, né? Os dois formam um grande alicerce, né, base de muitas coisas. E gostaria de começar perguntando, o que a educação influencia na saúde? São áreas extremamente relacionadas e complementares, né? A educação, ela tem um papel muito importante na formação do aluno e a saúde, então, para a gente garantir a qualidade de vida, o bem-estar e o desenvolvimento dos alunos. São pequenas coisas que nos unem, né? Então, nós temos um programa junto com a saúde, por exemplo, de saúde bucal, onde nós ensinamos a escovação, porque muitas famílias não têm esse hábito da escovação, ou não sabem fazer corretamente. Nós temos junto com a saúde também, em parceria com a Secretaria de Agricultura, a inserção de alimentos, um cardápio balanceado, fora as atividades que acontecem dentro da proposta pedagógica, onde você vai desenvolver a questão da coordenação motora, a questão da pega da criança e assim ela vai. Então isso tudo faz parte de um processo e a gente está sempre junto. E agora, pós-pandemia, especialmente com a saúde mental. Fabiana, ocorre uma interdisciplinariedade, né, entre esses dois assuntos que se complementam, né, fora da escola e principalmente dentro da escola, com todas essas ações, né? Não são só para alunos, também para a comunidade acadêmica toda, né? Sim, a gente tem uma ação hoje, onde nós temos parcerias, inclusive, com algumas universidades para falar sobre a questão da saúde mental, que hoje é uma das questões que a gente está vivenciando aí com essa questão toda da pandemia, pós-pandemia, né? A pandemia foi complicado, mas o pós-pandemia nós temos aí alguns desafios. Mas essa relação com a Secretaria da Saúde e também com outros parceiros na área da saúde é fundamental para o desenvolvimento integral do aluno. E falando em período pós-pandemia, né, que a gente está vivendo, o foco, né, assim, hoje em dia não é mais só na parte intelectual do aluno, mas também na questão do bem-estar, na questão biológica e afetiva também, né? Tem esse foco mais intenso, né, para isso. Sim, muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, né, qual é o sistema de educação, né, do município de Rio Preto, porque a gente está muito acostumado a ouvir sistemas que são selos, né, são chancelas, e aí educação de Rio Preto, qual é o sistema, né? Nós trabalhamos com um sistema construtivista, onde a gente foca no indivíduo, no desenvolvimento integral dele. Então, por aí, passa todas as áreas, todas as questões que envolvem o aluno como um indivíduo para o seu desenvolvimento pleno, para que ele possa ter uma vida adulta saudável, para que ele possa ter uma infância feliz e saudável. Fabiana, e questão de promoção da saúde, né? A gente sabe que a escola é um local de grande inserção, né, da questão de promoção da saúde. Como que funciona para as crianças, né, para os pequenininhos essa integração? Bem, por exemplo, agora a gente finalizou, na verdade, uma pesquisa de acuidade visual, né? Então nós testamos um grupo de alunos, a partir de determinado, a gente vai fazendo sempre esses recortes, para verificar como é que está a questão da visão das crianças. Isso tudo acontece sempre com uma parceria da saúde. Então isso, nós temos a orientação, os próprios professores fazem, agora a gente vai fazer os encaminhamentos para aqueles alunos que precisam passar de fato por um oftalmo e essa parceria estabelecida. Então, eu acho que é um exemplo de algo concreto que acontece. Então, nós acompanhamos os alunos quanto à altura, peso, que é um projeto que a gente vai desenvolver agora, a gente já faz esse acompanhamento, mas em função da pandemia, nós temos que repensar tudo, né? Nós estamos vivendo um novo momento. Então, a gente faz esse acompanhamento para poder fazer os encaminhamentos. As UBS são parceiras, né, para várias situações, né, não só quando a gente trata da saúde preventiva, mas também das situações de risco ou de violência,
onde nós identificamos uma criança vítima de violência, ela precisa ter um atendimento rápido. A saúde tem sido um parceiro muito potente, muito importante dentro desse processo. Porque é na escola onde são descobertas, né, onde são feitas muitas descobertas, né, de uma criança. Então a escola é um portal, né, para tudo isso, a questão da saúde, além do aprendizado, né, na escola que você pode ampliar muitas coisas e também fazer esse aluno levar para casa, né, esses aprendizados. Ah, sem dúvida, né. Esse final de semana eu conversava com uma pessoa que tem um contato, uma terceira, né, que tem os filhos na escola. E que ela foi surpreendida no final de semana dos filhos pedindo salada, que não é um hábito da casa comer a salada, mas como eles comem na escola, eles pediram para comer salada em casa. Então, esse tipo de resposta, esse tipo de retorno muda uma família, não é? A informação que é levada, desde essas questões de trânsito, até como é que se faz uma escovação adequada, a questão da higiene pessoal, parece coisa muito simples, né? Mas a gente tem toda essa atividade para ensinar a criança até se cuidar, né? Higienização das mãos, pentear o cabelo, cuidar da aparência, né? No sentido, não do belo, mas no sentido da saúde, principalmente. Ô Fabiane, falando dessas ações, né? Como que está aqui em Rio Preto o desenvolvimento do programa Saúde na Escola, né? Que é do governo federal? Bem, nós temos as parcerias, né? As escolas fazem adesão e é um trabalho que dá muito certo. Nós temos uma aproximação e temos assim resultados muito positivos, principalmente para encaminhamento das crianças. Muitos desses casos que comentamos, né, dessas situações acontecem por meio do programa também, né? São descobertos, são trabalhados por meio do programa, né? Sim, sim, sempre em parceria com o município, né, com a Secretaria Municipal, que é quem abre essas frentes para a gente fazer esses trabalhos. Nós definimos os eixos que serão trabalhados e aí nós focamos nas atividades. Nós falamos aqui sobre a relação entre educação e saúde. Só que tem a educação em saúde, né? Qual que é a diferença? Existe uma diferença desses dois termos aí? Ah, existe muito, né? Então, uma coisa é você aplicar e fazer o aporte, fazer o acolhimento. Outra coisa é você trabalhar preventivamente e levar informação. Então, são dois momentos que acontecem. E nesses dois momentos eu preciso que meus profissionais estejam habilitados e qualificados para fazer a abordagem. E aí eu rendo aqui as minhas homenagens a todos os profissionais da educação que são extremamente comprometidos com todos os projetos, né? Esse projeto que passa a informação e aquela situação que acolhe a criança dentro desse universo da saúde. Com certeza, né? A gente tem que admirar e aplaudir, né? Porque todo mundo, né, teve um professor, todo mundo teve essa oportunidade de aprendizado e sempre tem uma lembrança, né, assim, da fase de aprendizado de um professor. É muito importante valorizar também esse profissional, né? Ah, sem sombra de dúvidas. As nossas memórias afetivas da infância, ela está muito associada ao ambiente escolar, né? Então é normal a gente às vezes sentir um cheiro de uma comida e lembrar da comida da escola. Sim. Você tem aquela professora ou aquele professor que você teve um vínculo, às vezes é um inspetor de aluno, às vezes é um profissional que foi importante para você em determinado momento, você cria uma história afetiva e a vida é feita disso, né? De laços, de afetividade, de carinho e amor. E eu não sou da rede, né? Eu vim com a missão de atuar dentro da educação. Eu sou professora universitária, mas eu fiquei surpreendida positivamente com a potência que tem a nossa rede de educação, principalmente no aspecto de acolhimento e comprometimento. Né? Então, muitas vezes eu falo, eles têm tanta vontade, tanto desejo de que aquela criança seja de fato acolhida, que às vezes extrapola até o universo da educação. É aquela professora que vai até na casa do aluno. Então, esse tipo de profissional tem que ser valorizado, tem que ser aplaudido aí em pé, porque ele merece todo o nosso respeito. E teve caso, durante a pandemia, né, de alunos tendo aulas online, que às vezes os pais, avós que não tinham, né, a alfabetização também passaram
a aprender junto com o aluno, né, nas aulas, que o professor acolheu junto, né, para as aulas. Foi, nós tivemos inclusive um caso que foi repercussão, né, mas nós temos vários casos que não repercutiram, mas que a gente tem conhecimento, principalmente de avós, né, que era uma rede de apoio por conta da pandemia. E aí eles aprenderam junto, foram alfabetizados, principalmente os alunos do primeiro e segundo ano, eles foram alfabetizados junto com seus avós. Histórias belíssimas, que acho que aí é aquele momento que você põe a cabeça no travesseiro e pensa, puxa vida, valeu a pena. Vale a pena, né? Com certeza. Falar um pouquinho da rede municipal de ensino, né, aqui de Rio Preto. Atualmente, são mais de 140 escolas, né, 2 novas inauguradas recentemente, 40 mil alunos e 2.100 professores, né? E como estão as atividades agora nesse pós-pandemia? De questão de estrutura, obras, né, 2 novas escolas inauguradas, como que está esse retorno? Bem, a gente tem um plano de manutenção, né, e recuperação. Eu sou dessa área, né, eu sou arquiteta, então eu tenho uma preocupação muito grande com relação à infraestrutura. É lógico que o prefeito sempre fala, né, o prefeito Edinho Araújo sempre fala pra gente tem que ser gestor e tem sempre que tomar decisões, e não é fácil. A gente não tem o dinheiro que nós gostaríamos para fazer tudo que nós precisamos e nem temos estrutura administrativa para isso. Então você tem que priorizar. Então nós estamos trabalhando com escalas de prioridade e estamos intervindo nas escolas conforme a sua necessidade. Então estamos tanto abrindo novas escolas, construindo escolas. Então nós entregamos só esse ano 3 escolas, 2 infantil e 1 fundamental. Temos agora um processo licitatório sendo finalizado para mais uma no infantil e temos uma no fundamental em fase de execução já avançada. A gente tem que olhar para a infra e tem que olhar também para o que acontece dentro da escola. Então, nesse sentido, a gente investiu bastante em tecnologia. Hoje, todas as nossas salas de aula do fundamental e do infantil têm um notebook disponibilizado, que são hoje, de fato, da nossa rede, né, do município. Então, na escola fundamental, a gente, além de ter um notebook, a gente tem um projetor. Ou seja, nós estamos aí oportunizando recursos para que os professores possam potencializar as suas aulas. Além dos brinquedos para a educação infantil, que nós estamos trazendo muitas inovações. A mais recente agora é o circuito espumado para os bebês, que era uma demanda da rede antiga, onde desenvolve toda a coordenação motora e a autonomia das crianças. Então, são várias conquistas, né? Na área de tecnologia foram mais de 18 milhões investidos no ano passado. E a gente espera que o aluno, que os pais, os responsáveis percebam essa mudança na nossa educação. Com certeza. Fabiana, e essa atualização, né, da tecnologia se deu muito também pelo período da pandemia, né? Não só na educação, mas em diversos setores, né? A gente aprendeu ou reforçou que o online é muito importante e ele não vai sair do nosso dia a dia, né? Voltar às atividades presenciais, mas o online. E além nessa questão do reforço da tecnologia, o que mais a educação traz de aprendizado desses 2 anos que pretende trazer agora para esse período pós? O município de Rio Preto, ainda em 2019, ele aderiu ao Google for Education, né? Ele estava num processo de implantação. Olhando para todo o processo, né, conversando com toda a equipe que acompanhou, se nós não tivéssemos a situação da pandemia, a necessidade de utilização das ferramentas, provavelmente a gente não teria avançado como nós avançamos. A pandemia, para essa questão tecnológica, ela acelerou os processos. Eu não tenho dúvida que pelo menos 10 anos, né? Porque nós tínhamos muito esse conceito ainda do presencial, dessa necessidade, do contato. E hoje, por exemplo, se eu tiver que fazer uma reunião com os meus professores e gestores escolares, que somam em torno aí de 2.600 pessoas, eu não tenho um espaço físico aqui em Rio Preto onde eu consiga colocar todo mundo, né? O Paulo Moura praticamente seriam 3 sessões. A live, hoje eu coloco simultaneamente todo mundo para receber a mesma informação ao mesmo tempo. Ou seja, eu não vou ter 3 palestras, então o palestrante cansa, né? Na primeira palestra ele está tendo a temperatura, na segunda provavelmente é que ele vai estar mais
com a informação, vai estar interagindo. Na terceira já começa a ter o cansaço, né, que é natural. Então, sempre tem uma diferença. Na live não, 2 horas de live, interação, você consegue alcançar. E as nossas lives pós, né, divulgação, elas estão chegando a dar 10 mil visualizações. Então, isso mostra a potência desse tipo de comunicação, e eu espero manter, né, essa ferramenta, porque eu acho que ela é muito boa e ela é muito democrática. E todo mundo aprendeu, teve que se organizar para poder utilizar, né? Não teve jeito, assim, nesse período não teve como fugir, né? Para seguir com a vida a gente teve que... No nosso caso, os professores tiveram que aprender a usar o Google Meet, usar o Drive, de fato, compartilhar informações, e hoje acabou sendo já uma prática, né? Hoje o nosso número de arquivamento dentro do Google é altíssimo, a gente está falando aí, hoje deve estar em torno de 20 teras já. Então, os documentos das escolas todas já são armazenadas em nuvem. Então, esse conceito de nuvem foi instituído de fato. E agora nós estamos remodelando os laboratórios de informática, né, para fazer com que os alunos também utilizem. Nós estamos instalando equipamentos de computador, são computadores gamers, né, onde pode abrir 1000 possibilidades de trabalho dos professores. Então, estamos remodelando aí todos os laboratórios, inserindo na rede mais de 1000 computadores. Bacana. E falando em investimento, né? Queria que você falasse sobre a infraestrutura da formação continuada, né? O centro de formação. Como que está? Bem, a educação, ela tem um centro de formação para os profissionais da educação, e ela já tem tempo já isso, ele é muito respeitado, inclusive não só no estado de São Paulo, fora, pela potência. Então, nós temos professores que são professores formadores. Então, esses professores têm uma rotina e eles vão estar estabelecendo as diretrizes em função de diagnóstico. Então, para a retomada de aula, nós fizemos um diagnóstico em rede, ou seja, todos os alunos fizeram provas de acordo com a sua série, e nós traçamos as estratégias que os formadores dão apoio para os professores trabalhar as temáticas. A gente deve fazer uma outra avaliação em rede agora no 2º semestre, para avaliar o quanto os alunos evoluíram em um ano com as nossas estratégias. Se precisar corrige rota tantas vezes for necessário. Mas essa equipe, ela é selecionada, é feito um processo seletivo interno, e aí são os profissionais que realmente têm aptidão e gostam dessa parte de formação para professores. Então é muito potente. E a Rede Municipal de Ensino tem um atendimento para as crianças com necessidades especiais também, né, aqui no Preto. Sim, nós atendemos a política nacional e nós temos os professores do AE. Então, nós aumentamos o número de professores já do ano passado, porque nós já estávamos tendo uma sinalização do aumento de casos. Isso tem nos chamado muita atenção. Então, não era comum crianças laudadas, a não ser situações mais graves, principalmente de autismo. Não era comum laudos na educação infantil, e agora nós estamos com muitos casos, né? Houve uma mudança aí nessa forma de diagnóstico. Então, nós já aumentamos e estamos com um plano de aumentar ainda mais os professores do AE, que são os profissionais que trabalham com sala de recursos para desenvolver não só a questão do autismo, mas todas as necessidades das crianças que têm necessidades especiais, né? E também tem o atendimento para alunos com altas habilidades também, né? Tem esse outro lado também, né? Nós temos um centro também de atendimento, que é um centro já também de muito tempo, que funciona dentro do CIEC, onde a gente tem lá o nosso telescópio, que várias pessoas conhecem por aí. Nós temos a sala de ambientação lá, e nós temos os laboratórios no conceito de experimentação, que estão sendo reformados agora, que é o laboratório de matemática, física, línguas e na área de ciências, e lá é uma potência. Nós temos muitos alunos com altas habilidades, seja na linguagem. Um aluno com alta habilidade não é um superdotado, né? As pessoas às vezes fazem muita confusão. Mas, por exemplo, é um aluno que tem uma habilidade específica de linguagens. Eu vou dar um exemplo que aconteceu semana passada na nossa rede. Nós recebemos uma missão americana, e ela queria conhecer 2 escolas nos núcleos, né? Nos núcleos que a gente tem, núcleos da esperança. E nós levamos essa comissão em 2 equipamentos. Num desses equipamentos, um aluno do 5º ano, que nunca a gente tinha observado a habilidade dele, ele foi autodidata em inglês.
E ele começou a conversar com a missão, fluentemente. E aí nós fomos observar, ele aprendeu sozinho, jogando videogame. Olha só. Então é uma criança que está numa região de alta vulnerabilidade, mas que em algum momento ela foi estimulada para isso. Então, para nós, inclusive para a missão, foi uma grande surpresa, porque aí ele quis apresentar toda a escola, se apropriou e conversou muito bem com a equipe americana. Então, como ele, nós temos várias pessoas nesse sentido, né? Então, nós temos, na área de linguagens, redação, nós temos um trabalho muito potente no centro. Muito bacana, né? E temos também o centro do TDAH, né? Que são as crianças com déficit de atenção. Então, nós temos aquele que tem o hiperfoco, a habilidade, também temos aquele que a gente tem que trabalhar para fazer com que ele consiga desenvolver e alcançar a turma. É porque hoje em dia há muitos meios, né, assim, de... a gente identificar, avaliar, né? Não é mais assim, uma criança, às vezes os pais percebem, notam os professores, algum comportamento, né, diferente, não é só só um tipo, né? Hoje em dia tem muitos meios para poder acolher e atender essa criança, né? A criança, a partir do momento que ela começa a ter alguma dificuldade na escola, ela tem que ser observada, porque pode ser muitas coisas, pode ser um transtorno, pode ser uma deficiência, pode ser várias situações, né? Às vezes é uma criança que tem dislexia, né? E como é que a gente trabalha isso? Tem que ter um trabalho especial, e essa criança ela não está inserida dentro da política das crianças com necessidades especiais. Então, porque nem todos os transtornos estão, né? Com exceção do TEA que está. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes você tem uma criança que ela é TEA, que ela é autista, e ela tem outros tipos de transtorno. Às vezes uma criança, ela está com dificuldade de aprendizagem, ela desenvolve uma irritabilidade, porque começam os colegas também, a questão do bullying, né, que isso é uma realidade. Apesar da gente fazer um trabalho muito forte na rede para evitar, mas sempre a criança se sente excluída do grupo. Então, ela desenvolve uma irritabilidade que às vezes a gente acha que é um TOD, né, que é um transtorno opositor, mas não é. Às vezes ela é uma criança que precisa trabalhar a questão do TDAH, da dislexia, algum outro transtorno, então, alguma outra dificuldade. Então, são situações muito complexas, por isso que a gente faz muitas capacitações nesse sentido. Hoje a gente trouxe uma pessoa que é do grupo de atendimento ao especial dentro do grupo de formação, para que a gente possa cada vez mais estar apto para identificar essa situação. Tá ótimo, né? Sempre se atualizar, identificar e ter pessoas, né, capacitadas, especializadas para poder dar o melhor do aprendizado, né, para essas crianças. Eu acho que foi muito bem dito até para você. A educação é muitas vezes onde a criança mais tempo fica, né, em contato com uma única pessoa, com pessoas que têm habilidade, né. Então o papel do professor justamente é observar uma mudança de comportamento, uma irritabilidade e fazer uma análise mais ampla desse processo. Uma criança que não quer ficar na escola, ela tem um sofrimento que às vezes não é dentro da escola, é alguma outra coisa que está acontecendo e ela como indivíduo deve ser olhada. Porque se a gente olhar só a questão pedagógica, muitas vezes a gente não consegue trabalhar as emoções, os sentimentos daquela criança para que ela se torne um adulto com todas as suas emoções amadurecidas, centradas, para que ele possa ter uma vida aí produtiva, saudável. Ótimo. Fabiana, agradeço a entrevista. Obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Sempre muito bom falar sobre educação e saúde e dizer que a educação também está de portas abertas sempre que for necessário para que a gente possa fazer as parcerias e também quando não for necessário para que a gente possa aí observar e cuidar das nossas crianças. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Bom, e o Faceres Notícias termina por aqui. Até a próxima edição.